O rio é composto assim, de várias reentrâncias, saliências, baías, né? E em cada baía é uma comunidade, né? Então, as comunidades, cada casa tem sua praia, entendeu? O negócio é chique. Mas a gente passeando por aí, a gente vai confirmar aquela frase que debaixo da floresta da gente tem gente, né? E muita gente mesmo. Vocês vão conhecer um povo maravilhoso agora. Esse é o povo caboclo, né? Hoje o poeta cantou, nada mais tem senão um poema de amor. O Nucleóicos é uma organização que apoia projetos que integram meio ambiente, cultura e geração de renda. No processo de estruturação desse trabalho, fomos para a Amazônia e conhecemos o PSA, que é uma organização que atua na região de Santarém já há 20 anos e tem um trabalho super consistente por lá. Separa a tapioca, para o tucupi. Surgiu a ideia de apoiar então a constituição do Núcleo de Economia da Floresta para a realização de um projeto que eles já tinham lá guardado, que era o projeto Arapiuns. Esse projeto trabalha com 4 frentes, tudo isso acontece de uma maneira integrada, para gerar renda complementar ao mesmo tempo em que valoriza a cultura e reafirma a identidade dessas pessoas que estão lá. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. A ideia está mobilizando tudo e todos, né, da comunidade, de forma que eles mesmos possam dar continuidade às ações que são semeadas, né, em prol desse desenvolvimento, do desenvolvimento integral. E a gente tem como marca registrada a questão do lúdico, a utilização de métodos abertos, e aí temos aí o circo mocorongo, que hoje é produzido pelas próprias comunidades. Ok, eu vou pedir para vocês levantarem as mãos para cima. 1, 2, 3, vamos receber a dupla Curativo e Ferimento. Cadê aplauso, pessoal? Cadê a dupla aí? Vamos lá, Ele é um meio de renda da nossa própria comunidade, da nossa própria família. Então, tudo isso para mim significa o artesanato, né? É uma geração de renda. É uns 3 dias, 4 dias fazendo isso aqui. Você compra um produto, aí cada peça tem o nome da artesã, aí esse dinheiro eu vou pagar para artesã. Aí a gente tem só um fundo rotativo que a gente tira de cada produto que fica
o grupo. Essas pigmentação já veio, né, muito dos nossos antepassados. É igual como a cestaria também. Essa cestaria já é uma tradição dos nossos antepassados. Aí vai passando, né, de pai para filho. E já existia, antigamente já existia essa pigmentação, né? O pessoal já usava. E aí depois a gente começou a trabalhar com um grupo de mulheres e aí a gente resgatou essa cultura, né, de trabalhar com essas pigmentações. E nós trabalhamos só com esse tipo de pigmentação natural, que é tirada da própria natureza, né? Algumas coisas a gente planta nos nossos quintais, como a mangarataia amarela, urucum. Olha, quem trabalha com esse processo de comercialização sou eu. Eu levo o material, né, as pessoas fazem o pedido, aí lá do Saúde e Alegria, Andrea, né, que trabalha com a gente, repassa, e eu distribuo com as mulheres, aí quando está pronto eu levo para Santarém esses produtos e eu mando pelo correio. Aí chega até a pessoa que encomendou. E aí depois a gente tem uma conta bancária do grupo, as pessoas depositam o dinheiro, aí eu volto de novo para a comunidade e repasso, faço pagamento para as artesãs. Nós retiramos esse tucumã, essa palha, porque essas 2 áreas de manejo, né, nós somos certificados pelo FSC. E toda essa palha que vem para cá coletada é de lá, das 2 áreas de manejo. Mas tem as palhas que estão nos nossos quintais, que as pessoas também podem retirar essa palha e fazer na sua própria casa. Só não podemos misturar, né, as palhas das áreas de manejo com as dos nossos quintais. E os produtos certificados que eles vão para encomenda é só com as palhas das áreas de manejo. Os produtos que não são certificados, que as pessoas retiram dos quintais, é para vender aqui na lojinha em Santarém. Funciona assim, quando a gente vem tirar a palha assim, para o grupo tecer, que é encomenda, aí vem todo mundo. Aí todo mundo coleta a palha, faz a coleta, todo mundo cuida da palha, tira a beira, coloca no sol, faz o processo todo da palha e aí todo mundo participa. Nós tiramos a matéria-prima do tucumazeiro, mas também nós retribuímos depois plantando as mudas. Tirar a fibra do mato, secar a fibra, tecer com esse calor. Não é fácil muitas vezes de poder repetir o mesmo ponto, né? Eu fiz questão de insistir isso bastante com eles, porque interessa muito que a gente possa estar trabalhando com encomenda. E trabalhar com encomenda significa entregar aquilo que a pessoa viu e repetir uma coisa com muita qualidade, que a gente brincou até das irmãs, né? Da qualidade e da novidade, que tem que vir junto. E a gente procurou trabalhar alguma coisa que pode servir agora, nesse momento, para a casa de cada um, tendo cada um como cliente. Depois a gente posicionou para Santarém, o que significa tentar vender amanhã, na segunda-feira da semana que vem. E no futuro, como que a gente pode estar direcionando, criando coisas novas, pensando em preço, pensando em tamanhos, pensando em tingimentos, quando que se usa o artificial, quando que se usa o natural. Os usos mesmo, quando ele é para uma utilidade específica dessa cultura, ou como outra cultura vai ver, sendo útil ou sendo só um objeto de desejo. E eu acho que todo mundo conseguiu compreender o trajeto que a gente fez, e elas foram muito dedicadas, né? Além de ter muito talento, tem muita dedicação. Antes era só a agricultura, né? Que faz farinha, quem pesca, quem corta seringa. Hoje aumentou mais uma renda, né? Porque hoje está mais difícil, assim, porque o governo ofereceu mais um benefício, que é Bolsa Família, mas nem todos conseguiram ainda, né? Então, a gente, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai sobrevivendo. Não passando lá essas coisas, né? Mas é o básico, assim, para a gente vai, a gente com saúde, a gente vai onde consegue o que quer, né? Quando eu viajei lá para São Paulo, né? Eu pensei assim que era uma coisa diferente, assim, daqui da nossa. Para mim, para nós, ou seja, para nós, o grupo, né, foi uma coisa muito boa, porque eu não fui como eu fui como nós lá, né? Então, foi representar o nosso grupo, a nossa comunidade, né? Então, foi muito bom a gente conhecer uma nova realidade, né? Porque aqui nós vivemos uma realidade e lá é outra, né?
Hoje vai ter uma exposição, né, para compartilhar os produtos em desenvolvimento e para que os grupos possam ver um pouco como é que os outros estão e ao final do projeto fazer mais uma exposição. Para a gente é legal receber eles aqui, deixar eles verem como que é exposto, também ver as dificuldades do mercado, porque às vezes também a gente conversa sobre o mercado, eles nunca fica tão claro, tão palpável, né? Fica mais abstrata a discussão. E aqui eles vão ver, vão conhecer outras lojas também, para ver como é que é essa relação com o consumidor, a exigência da qualidade, do acabamento. Então acho que vai ter um impacto grande no trabalho deles quando eles retornarem. Eu tenho um prazer, né? Fica até, sei lá, como a gente vir expor aqui tão longe, né, da nossa terra, né? Para nós é um prazer imenso, não só para mim, como eu falei, a nossa comunidade, né? Tudo é uma experiência para nós. O turismo comunitário aqui é uma experiência para a gente. E cremos que temos muito para crescer. Eu acredito que uma criação de peixe, temos a meliponicultura, que é a criação de abelha sem ferrão. Temos as trilhas, as praias, enfim, muita coisa boa. Depois que o Saúde e Alegria começou a atuar aqui, realmente a mudança foi mais, porque ele veio com essa linha, né, o turismo. Tem que seguir o ritmo da comunidade, você vai descobrindo qual vai ser o atrativo principal, qual vai ser a atividade mais apropriada na interação com eles. Nós não queremos forçar, não vamos fazer curso de garçom ou de guia de turismo aqui, né? Pelo contrário, vamos descobrindo os talentos. Então você vai descobrir qual é a comunidade que está mais organizada e predisposta para oferecer um almoço, uma piracaia, fazendo a piracaia com eles. A ideia é de evitar que assim vire uma febre, vire uma coisa, né, que as comunidades pensem em viver de turismo. Na verdade, é uma atividade que agrega uma renda, que agrega algum estímulo para as outras atividades, mas não pode se tornar uma atividade predominante. Perderia a graça, perderia o sentido. Né? O que todo mundo aprecia é mesmo de encontrar as pessoas vivendo de um jeito diferente, encontrar aquele clima, aquela diversidade de uma comunidade com uma forte origem indígena, aqui com um modo de vida ainda muito ligado à natureza, aos recursos naturais. E a simplicidade das pessoas, a alegria. Do ecoturismo de base comunitária, né, no início, a maioria das comunidades não tinha muita visão assim do que poderia ser o turismo, né? Tinha uma grande interrogação assim, o que é isso? Será que as pessoas vão querer mesmo vir para cá? Ou o que elas vão ver, né? Não tem nada aqui. O modo deles de viver, a alimentação, a pesca, o tecer da palha, a educação dos filhos, isso é o atrativo, né? Especialmente falando do ecoturismo, eu noto que ainda a gente tem um desafio com relação à comunicação, por um lado, porque a maioria das comunidades não tem energia elétrica, não tem telefone, muito menos internet, são poucas que dispõem de recursos assim, então para elas se comunicarem com o mundo exterior é complicado e a gente acaba sendo muitas vezes a única ponte, né? Então a gente já ia dando algumas dicas, ia levantando alguns pontos que seriam interessantes de despertar nos comunitários na hora da recepção dos visitantes e fazer com que eles tenham essa futura autonomia deles de trabalharem com o ecoturismo sem ter necessariamente um intercâmbio do Saúde e Alegria com os visitantes. Trabalhamos com abelha por causa da extinção, né, que estava havendo de abelhas aqui na comunidade. Com as abelhas a gente vai ter que fazer plantações, evita derrubadas, queimadas. Nós fizemos a primeira oficina aqui, iniciando a discutir turismo, e a primeira pergunta foi, bora ver se, né, de fato você entende o que é turismo, porque nós estamos falando em turismo, mas será que você entende essa palavra, percebe o que é? E ficou evidente logo na primeira reunião que era uma palavra praticamente desconhecida, era alguma coisa longe, né? Meu sonho assim, é me formar, né, fazer uma faculdade e vir morar na comunidade, né, mas botar em prática aquilo que eu aprendi e algo assim, ser um intérprete, né, porque eu iniciei um curso de inglês e está sendo muito bom, né, porque aí eu vou assim
traduzir assim, algo assim, para as pessoas daqui não sabem falar inglês, né? Mas aí é para ver essa interação entre o visitante e o comunitário aqui, que isso é muito importante. A juventude daqui, ela quer sair porque aqui não dá certo, ela tem que ir para a cidade. Enquanto que não sabe que a riqueza tem aqui, que a gente pode crescer aqui também. Porque o jovem, ele precisa de ter um dinheiro no bolso. E quando isso não acontece, é quando tem a evasão para a cidade, né? Aí se a gente conseguir, e que eu acho que já estamos conseguindo, né, Odair? Com certeza. A cabeça dele já está mudando, em vez de ir para Santarém já para ficar aqui, eu acho que já é uma vitória. Eu acho que esses nossos jovens já estão com uma cabeça futura. Aqui? É. Isso é murrãozeiro. Murrãozeiro? É. O que ela é boa para quê? Isso aí, a gente tira essa casca dele, a gente puxa ele, faz igual uma envira ele para aquela feita canoa. A gente pesca. Para falar feita canoa? É. Sabe o que é curioso? Toda vez que eu pergunto alguma coisa aqui sobre a árvore, todo mundo faz alguma coisa com a árvore. É. Você conhece alguma árvore que não se faz nada? Eu acho que não. Toda árvore que tem, ela tem serventia. Tem algum uso? Tem, para nós tem. Ô vem cá, mulher, vamos logo fazer a farinha mote pra criançada comer. A mandioca para nós ela tem uma serventia tão grande, né? Porque o brasileiro não pode estar sem ela. Então ela serve para tudo, a mandioca. A mandioca ela só não tem o valor que os outros produtos têm, né? Não compensa muito. Né? O dinheiro é pouco, é isso? É, o dinheiro é pouco e às vezes a farinha ela aumenta, às vezes ela baixa de preço. Agora ela está numa faixa de R$50 o saco, 45 a 50. Mas tem tempo que ela baixa, chega até no preço de R$20 o saco. Aí, o trabalho que dá, pouco dinheiro não adianta trabalhar muito na mandioca. O sonho excessivamente assim, idealista que a gente pode ter de uma Amazônia sustentável e casar essas necessidades, esses desafios com a realidade de quem vive aqui no dia a dia, porque esse entender mesmo, né, o que é essa dinâmica de vida e o tamanho do desafio que é o dia a dia de quem vive aqui só você mergulhando, você passando um tempo junto, né? Quando você olha o trabalho que dá preparar uma roça, quando você imagina o que é levar o gado lá para o meio do lago ou sair numa canoa para pescar, precisa assim passar vários dias aqui, ver qual é o ritmo de vida de cada um deles antes de propor soluções, né? A gente tenta estimular muito a discussão sobre o tema segurança alimentar, porque afinal você tem terra, você tem casa, você tem o rio, e como é que nesse contexto nós avaliamos, tem muitas famílias em situação de insegurança alimentar. Então, tentar junto com eles construir uma estratégia que garanta uma situação de segurança alimentar, onde uma queda na venda dos produtos que geram dinheiro ou a perda de um benefício público não represente o risco de passar fome. Depois desse curso de Manaus, o Saúde e Alegria resolveu trazer 2 técnicos para ensinar aqui na nossa comunidade, a permacultura, né? Onde eles ensinaram o círculo de banana, o composto orgânico e o biofertilizante e o canal de filtração. Ô minha gente, mas que legal saber que o adubo está no seu quintal. Ô minha gente, mas que legal saber que o adubo está no seu quintal. As folhas secas que caem no chão, existe um lixo que eles já estão pedindo que se faça nos quintais deles, né? Nós já temos uns que foi feito aí. E tem uns assim que ainda não estão, eles querem fazer, mas não têm a prática, né? Aí a gente vai reunir para mostrar para eles como é mesmo o círculo da banana. A salada da noite eu gritei por você, mas não adiantou. Caminhei tão sozinho. O primeiro problema que você tem nesse clima, conservar alimento, refrigerar, é uma necessidade.
grande, muito complexa. Segunda necessidade, transporte. Aqui o barco é a vida. Então, diesel para os barcos ou gasolina, né, é uma demanda de todo mundo. E você compra combustível em Santarém, a várias horas de distância daqui. Então, a gente procura outras soluções. E aí, nessa discussão, apareceram tecnologias que ainda não estão disponíveis comercialmente, mas que estão em desenvolvimento na universidade, que podem ser os caminhos. São óleos vegetais e biomassa. E óleo vegetal aqui você tem uma riqueza muito grande, não em termos de volume hoje, mas em termos de diversidade. É uma solução interessante, porque é um equipamento, primeiro, que pode envolver várias comunidades, ou seja, eu posso ter um equipamento desse que transforma o óleo vegetal em biodiesel numa comunidade. E prensas espalhadas em várias comunidades, então cada comunidade pode tirar o seu óleo, estocar o seu óleo, e quando tiver uma certa quantidade vai lá onde tem o craqueador e troca. Essa é outra ideia, um mecanismo no qual não circularia dinheiro. Você troca o óleo vegetal pelo combustível produzido. Não. E eu chego com um tambor de óleo natural e vou embora com o equivalente em óleo diesel. Quero voltar para São Luís, Ilha do Amor, onde eu nasci. E tinha uma vontade de algumas pessoas dentro da comunidade de iniciar um trabalho de marcenaria, de produzir móveis até para uso da própria comunidade, para comercialização na região. Quando você começa um projeto de marcenaria hoje, principalmente com um recurso externo, com um trabalho assim, com a perspectiva de divulgar o que você está fazendo, marcenaria tem que ter licenciamento ambiental. Então você tem Saúde e Alegria, o sindicato, a FEAGRE promovendo um trabalho de preservação, querendo impedir a extração ilegal de madeira, e os madeireiros tentando cooptar a comunidade para fortalecer a instalação deles na área. Os madeireiros se tornaram os principais clientes da movelaria. Chegavam com dinheiro na mão dizendo que queremos móveis, precisamos de móveis, mas nós temos a madeira, usem a nossa madeira porque nós queremos madeira de lei. Aí a situação se tornou complicada para nós. Como é que íamos poder ter uma marcenaria que queria ser uma experiência sustentável usando madeira extraída ilegalmente pelos madeireiros? Era uma situação muito complexa. Cada costa tem o seu lote, mas engloba tudinho no coletivo, sabe? Então, Guajará, que é logo lá vizinho, também tem o deles, a área da comunidade. Mas o senhor, essa área faz falta que o fazendeiro tomou, por exemplo? Faz. Mas porque... E não seria correto o fazendeiro sair daí? Acho que era correto, né? Se o governo pagasse ele... indenizasse ele. Aí houve uma preocupação do sindicato em que ele estava vendo o que podia fazer para livrar a terra de ficar para mão dos trabalhadores rurais. Aí criou-se então a FEAGRE com o intuito de ela ser a associação que representasse as comunidades. E foi inclusive por isso que a gente chegou junto com o pessoal do PSA para nos dar essa força. Aí de lá entra em contato com o sindicato, né? E mais a FEAGRE, né? Que a gente também faz parte dela, né? Qual que é o papel deles? Bom, isso eu acho que eu não sei explicar. Embora às vezes muitos deles não reconheçam que é o PSA, que é só a FEAGRE ou que é o sindicato junto, mas que é um trabalho que a gente trabalha em prol de todo mundo, né? Agora o PSA tem algumas comunidades selecionadas que eles atuam diretamente, porque a situação lá dentro a gente pensava que era uma coisa assim simples de resolver. Aí só depois veio um grande problema que até hoje não está resolvido, a questão fundiária. É que são empresas terceirizadas que chegaram prometendo algumas coisas para os comunitários. Aí veio a preocupação. Aí lá entrou o clima, né, entre comunitários. Nós chegamos até a fazer uma manifestação. O nosso futuro é garantir essa terra. Segundo, reflorestar o que já não existe, porque essa é uma área que ela foi bastante degradada.
Eu acho que ela não deve ter nem 15% de mata assim, que se possa garantir. O que não foi derrubado por mão dos trabalhadores foi o fogo que levou. Do futuro que está aí é organizar as comunidades, elas entendam, né, que a organização delas é questão muito boa. Né? Eu já vinha há muito tempo tirando essas madeiras, né? Só que agora está sendo demais, porque sempre eu comunicado, se dizia que iam parar, né? E agora é demais, passa um dia desse eu conferi, foi 6 balsas passaram. Só num dia. E daí tem outra história agora ali na comunidade de São Pedro, né? Essa daí do São Pedro é sobre essa madeira toda que está vindo daí do alto, né? Que fica lá, para lá da Cachoeira do Aruã, do Maró. Então, para lá está sendo muito desmatado. E esse conflito lá, que está com o pessoal de lá, vai atingir nós aqui também, né? Porque a água está sendo poluída. Para lá o pessoal não usa mais a água do rio. Usa, mas tem que tratar, muito bem tratado, porque senão não consegue consumir a água, porque já está poluída, né? A minha irmã trabalhando para lá e ela disse que tá horrível para lá. Então, por isso, o STTR junto com a FEAGLE mobilizou todinha a área do Arapiuns para fazer essa manifestação lá. Infelizmente, né, o povo não acredita num movimento como esse, né? Porque eles pensam assim, porque vai ter briga e pode alguém morrer. Mas não é isso, eles querem apenas um alerta, né, para o povo daqui que nós estamos sendo prejudicados. Então isso trouxe eles hoje a se reunir realmente para inibir isso daí. As grandes empresas levam tudo e por mais ainda deixam o chão praticamente nu. Que garantiu essa área aqui para os moradores, então não tem porquê. Tem que vigiar, né? Porque mesmo você vigiando bastante, a segurança é a terra, porque sem a terra é de lá que o cara gera tudo, né? E bem entender, ele sem ela não vai ser nada. Porque o povo lá fora pensa que a floresta é só as árvores e os bichos. Eles não levam em consideração a nossa vida, não levam em consideração nós, os ribeirinhos, nós daqui, principalmente do oeste do Pará, que a gente fica no abandono. E aí vende-se a ilusão de que só existe mato aqui. E não é só mato. Tem gente e muita gente. Aqui na comunidade de Anã, por exemplo, nós somos mais de 80 famílias. Então não é só a floresta. São os descendentes dos Arapiuns direto, dos tradicionais que nós somos até hoje. Eu gostei da frase, né? Muito importante. Eu sou gente dentro da floresta. Já me vivi algum tempo fora daqui, conheço outras realidades, mas nunca me esqueci da minha floresta, nunca me esqueci desse pedaço de chão. E assim que eu pude, eu joguei São Paulo para trás e voltei para minha terra. Eu amo isso aqui. A floresta tem gente, a floresta tem vida. Se acabar a vida da floresta, a nossa vida também se acaba. Se nós preservamos a floresta, nós estamos preservando a vida. Eu não sei se do planeta todo, conforme afirmam, mas pelo menos do Brasil eu sei que sim, porque depende dessa floresta de pé, depende dessa floresta viva para que nós tenhamos o equilíbrio da natureza, para que nós tenhamos uma vida boa, sossegada. Essa floresta, ela nos sustenta, a floresta é vida. Do coração e hoje um poeta cantou, nada mais tem senão um poema de amor, um poema de amor.